Olá, estamos mais uma vez juntos. Paz de Jesus, o amor de Maria e o carinho de São José. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Entremos em clima de oração com o nosso canto. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Como o canto que escolhido hoje, posso dizer que nós também falaremos de amor. Hoje vamos falar, como foi na chamada, eu disse a vocês, todos os caminhos levam a Roma, de Scott e Kimberly Han, um casal. E antes que eu fale qualquer coisa do livro, eu vou fazer a frase inicial, que nunca aconteceu. A gente sempre fala uma frase final, mas eu tenho que começar com uma frase inicial também, que é no prefácio já do livro. O falecido arcebispo Fulton Sheen, que é muito conhecido, escreveu um dia, abre aspas, talvez não haja nos Estados Unidos 100 de pessoas que odeiem a Igreja Católica, mas há milhões de pessoas que odeiam aquilo que erroneamente supõe ser a Igreja Católica. Eu vou repetir. Talvez não haja nos Estados Unidos 100 de pessoas que odeiam a Igreja Católica, mas há milhões que odeiam aquilo que erroneamente supõe ser a Igreja Católica. Tinha que ser o prefácio realmente desse livro. De que trata esse livro? Scott e Kimberly, como a gente percebe pelo sobrenome, é um casal. E Scott nasceu numa família presbiteriana desde criança, mas ao longo de juventude se perdeu pelo caminho. Kimberly, como ela fala no livro, ela foi alimentada com a palavra ao mesmo tempo que com ervilhas. Ou seja, ela recebeu toda uma criação também da igreja presbiteriana, cujo pai era presbiteriano, cujo irmão era pastor, cujo irmão era pastor. Muito interessante o que acontece nesse livro. Você lê 2 livros. A história do Scott, a história da Kimberly, que em algum momento se encontram, mas mesmo a partir desse encontro, a sensação que você tem é que você está lendo 2 livros diferentes. Eu achei isso muito interessante, eu não tinha ainda encontrado isso em outro livro, essa forma de escrever. Então você ouve ele contando um relato, e ela conta o mesmo relato, só com óticas diferentes. Isso é muito interessante. É a história, como eu disse, primeiro com o Scott, de um pastor e professor presbiteriano, muito inteligente, com muito conhecimento, mas também muito anticatólico. Dentro, que a gente sabe que a igreja presbiteriana é calvinista, ele tinha, não é que ele tivesse horror, ele não tinha raiva, nada do gênero, mas ele entendia que os católicos precisavam ser salvos, evangelizados e salvos. E sabe por quê?
a primeira vez que veio esse pensamento na vida de Scott Hahn? Porque o grupo de amigos católicos que ele tinha antes de se tornar pastor, eles eram, isso está aí no livro, os que mais bebiam e os que mais falavam palavrão. Então, desde muito cedo, Scott tinha essa percepção que os católicos eram bem desviados assim do caminho. Quando a gente diz a conversão dos dois, como eu falei antes, são dois livros paralelos. A conversão de Scott, que foi primeiro, foi bem anterior à de Kimberly. E é até interessante isso que eu estou colocando assim, essa separação. Entre a conversão de um e a conversão de outro, houve um abismo entre os dois. Como eu disse, Scott, desde o início, desde jovem, era da igreja presbiteriana, na juventude se afasta, aí ele é convidado para um encontro da igreja presbiteriana e lá ele retoma. E lá ele consegue, ele começa a aprender, a estudar. O grau de inteligência dele, gente, vocês vão perceber, ele tem vários outros livros, eu tenho muitos aqui. Ele vai para um retiro por causa de uma paquerinha, mas não rolou nada com a paquerinha e ele acaba permanecendo na igreja. A única pessoa católica na família de Scott era sua avó, que ele chama de avó Hahn, ele não fala o primeiro nome. E aí, essa é a primeira parte daqui que eu vou falar do livro, vou tirar diretamente do livro. A avó Hahn, que é assim que ele chama, ela morre. E o que acontece? A minha avó Hahn era a única católica dos dois ramos da família. Era uma alma discreta, humilde e santa. Como eu era considerado o único membro religioso da família, meu pai deu-me os objetos religiosos quando ela morreu. Olhei-os com repugnância e horror. Peguei no terço e o parti. Arrebentou o terço, gente, dizendo: meu Deus, livra a avó, das cadeias do catolicismo que a deixaram prisioneira. Destruí o Scott também os livros de oração e joguei-os fora, esperando que essa superstição sem sentido não tivesse condenado a sua alma. Ele fala, que eu até já tinha adiantado, eu não era anticatólico por uma espécie de fanatismo mal-humorado. Eu era um anticatólico por convicção. Ele finalmente conhece Kimberly e, como eu disse, ela era da igreja desde sempre, e aí eles se casaram. Aquela felicidade, porque era um casal que se juntou e entendeu: nós vamos viver com Deus presente em nossa família. Deus vai ser o centro do nosso casamento. E aí, gente, fazendo um parênteses, se isso for, e eu posso testemunhar na minha vida, é certo de que o casamento vai dar ok. Nada vai separar esse casal. Não é que esse casal não vai ter dificuldades, mas não haverá separação, porque Jesus é o centro dessa família. Só que aí, gente, aconteceu um grande problema na vida de Scott Hahn. Por ser muito inteligente, ele buscou conhecimento. E aí ele foi estudar sobre os sacramentos, sobre a Eucaristia, sobre a graça, tudo aquilo que ele rejeitava inicialmente. Porque os anticatólicos rejeitam toda a nossa doutrina. Mas, gente, cuidado, se você não é católico e estiver ouvindo esse vídeo, cuidado que o seu conhecimento pode te levar a Roma, igual levou Scott Hahn. Gente, a vida de Scott virou ao avesso. E aí ele começa a perceber as verdades que existem na Igreja Católica. Aí eu vou voltar para minha mão aqui, ó. Enquanto o Scott está ficando compreendendo as verdades da Igreja, conhecendo cada vez mais profundamente e se afastando mais do protestantismo, Kimberly não está entendendo nada do que está acontecendo. Cada vez mais ela se desespera, cada vez que Scott
dá um passo à frente, ela mais se desespera dando um passo atrás. E aí, como eu tinha dito antes, um vazio, uma lacuna enorme começou a acontecer na vida desse casal. E aí, gente, tem sempre, eu já falei no vídeo anterior e esse livro reforça bem isso. Se tem um tema espinhoso para quem quer se tornar católico, é Maria. É impressionante. Às vezes os santos, às vezes a Eucaristia, a questão só da Bíblia, né? Como única verdade. Isso tudo transita, mas Maria é algo impressionante. Eu até tinha digitado aqui, Maria, como sempre. Então, nós vamos para a página 105 e 106 da Kimberly. Um minutinho, gente. Aqui. Scott tinha dito para ela, quando eles entraram no quarto, esse é Scott falando, eu ainda não entrei, não é nessa página, não. Scott fala assim para ela, no quarto. Kimberly, você sabia que nós estamos rodeados neste quarto com Maria, com os santos? Aí ele contando a história por parte dele. E quando falei isso para ela, ela ficou desesperada. Ele conta. Kimberly vai contar a mesma passagem sobre o enfoque dela. Uma noite, Kimberly falando, acordou-me, Scott, né? Entusiasmado com o pensamento. Kimberly, você se dá conta de que estamos rodeados aqui, neste momento, por Maria, os santos, e sem um número de anjos? Reagi de imediato. No meu quarto, não, nem pensar. O que Scott me disse perturbou. Maria? Scott pensava muito nela naquela época. Parecia que os católicos se centravam em Maria, como nós, protestantes, nos centrávamos em Jesus. Era a pessoa acessível. Podíamos esconder-nos nas pregas do seu manto, em vez de encarar o rosto severo de Deus Pai. Maria, ai gente, meu coração dói. Olha o que ela fala. Maria era a grande porta dos fundos para obter o favor de Deus, enquanto Jesus continuava a ser a incômoda porta principal, no caso para os católicos, né? Então, além de todo esse desespero, tinha essa questão com Maria. E isso só afastava mais os dois, isso só gerava mais conflito entre os dois. E aí, gente, é muito triste. Eu sou mulher, esposa. Algumas pessoas leem a passagem da Kimberly e julgam. Nossa, o marido estava assim. Eu não penso como católica quando eu vejo a parte de Kimberly. Eu me coloco no lugar de esposa. Imagina, tá repreendido o nome de Jesus, nossa família é extremamente católica, meu marido é do Ministério de Música, meu filho é acólito, eu sou pregadora. Amanhã meu marido chega em casa e fala assim, Anali, vou virar protestante, não quero mais São Deus. Eu caio morta. Por quê? Porque a nossa família foi sedimentada em Cristo, mas também na religião. E isso estava acontecendo ao contrário na vida de Kimberly. Toda a vida dela estava indo, como a gente diz aqui, né, por água abaixo. Tudo aquilo que ela acreditava. E é muito importante isso que eu vou falar. Nós não estamos falando aqui, gente, de escolha de time de futebol. Eu era Fluminense, virei Flamengo. Não. Nós estamos falando de salvação. Então, para Kimberly, o marido ir para uma igreja que ela ouviu a vida inteira, que era... Nós somos... A igreja católica é chamada da prostituta da Babilônia. Então, esse era o desespero da Kimberly. Não era mudar de religião simplesmente. Era estar perdendo o marido para uma religião do mal. E de uma religião que ia afastá-lo da salvação. Então, eu leio todo o livro assim, consternado. Por isso eu até falei da questão, quando eu fiz a chamada também, eu falei, venha, mesmo você que conheça, venha ouvir por outra perspectiva. Então, eu não sei das outras pessoas, mas eu li feliz, lógico, com toda a transformação do Scott, mas eu sofri por cada dor que a Kimberly Han sentiu. E aí, gente, ela chegou,
como ela fala, o inverno da alma. E ela diz assim, olha o pedido que ela faz a Deus. Depois de um dia particularmente atormentado, disse a Scott, nunca pensarei no suicídio como uma opção, mas hoje pedi a Deus que me desse uma doença mortal, que acabasse de uma vez por todas com essas inquietações. Então você poderia encontrar uma bela garota católica e recomeçar a sua vida. Ela sabia, glória a Deus por isso, que o suicídio não era uma opção, que se separar não era uma opção. Então ela pensou, Deus vai me dar uma doença, eu morro e ele se casa com uma mulher católica. Então talvez ela seja criticada, julgada por isso. Ai, que drama, pensar em morrer porque o marido virou católico. Não, gente, não é porque o marido virou católico, porque o marido estaria perdendo a salvação. Isso tem que ficar muito claro, para a gente não julgar. Porque eu percebo muitas vezes, já conversei com outras pessoas sobre o livro, que o Scott, como a gente é católico, lógico que está feliz por toda essa conversão, porque principalmente não veio por um sentimentalismo, e sim pelo intelecto, eu entendo o lado dela também. E aí, gente, foi favas contadas. O que aconteceu? Scott deu o seu maior passo. Qual foi? Missa. Gente, Scott Hahn foi à missa pela primeira vez. E ele entendeu, ele fala aqui no livro, que a Bíblia estava toda na missa. Que a missa estava toda na missa. E para os calvinistas, a missa é um dos maiores sacrilégios que há. E ele foi, isso só foi assim, foi a pedra que faltava para ele subir nesse degrau de ir para a Igreja Católica. E ele se converte, a mulher, as angústias delas não diminuem, né? Porque ela ainda tem isso. E algumas situações dolorosas acontecem, como, por exemplo, eles já tinham filhos, mas eles perderam, acho que 2 filhos. Não lembro bem agora, mais de um eu sei. Né? Na gravidez, não foi já a criança nascida, não. E nessa dor, ela foi tentando acalmar o coração, ela recebeu oração de uma amiga. A frase final vai ser exatamente uma frase que essa amiga disse para, não falo o nome também no livro, que ela disse para Kimberly. Kimberly, fica menos sectária, ou seja, menos transigente em relação à igreja, mas não em relação a Maria. Maria foi a última batalha a ser vencida. Tem muita coisa antes disso, né? Mas aí vocês vão ler o livro. Maria foi a última batalha a ser vencida. Página 195. Ela foi ler exatamente a passagem do livro Sem Motivo para Amar a Mãe de Deus, que era São João na cruz. E ela diz, buscando essa passagem, a Igreja Católica, ela falando, ensina que a oferta que o Senhor fez de Maria ao discípulo amado era uma prefiguração deste momento, dando Maria a todos os seus discípulos. E aí ela se apercebe. Eu sou também uma discípula amada. Como João também tinha que receber Maria em minha casa. Minto, aqui ela pergunta. Como João também tinha que receber em minha casa como minha mãe? Em vez de ver Maria como um tremendo obstáculo para mim, finalmente, gente, começava a vê-la como um presente precioso do Senhor. Olha que lindo! Ela começa a ver Maria, por causa da passagem de João aos pés da cruz, como um precioso presente do Senhor. Alguém que me amava, que me cuidava e rezava por mim com o coração de mãe. Já não era... Olha aqui, gente, já estou arrepiada. Olha que bonito.
no final da frase. Já não era uma doutrina que tinha que entender, mas uma pessoa a quem abraçar com todo o coração. Gente, para ser Maria, o último obstáculo e ela terminar, ela romper esse obstáculo, dizendo isso, que Maria não é uma doutrina, mas uma pessoa a quem abraçar com todo o coração. É muita mudança na vida de uma pessoa, não é? E aí a gente percebe o quê? Os caminhos foram paralelos, como eu disse no começo. Scott teve aquela, pela descoberta, ele foi muito rapidamente se fortalecendo. Ele perdeu o emprego, a gente vai ver isso. Aí no livro vai falar, quando ele faz a primeira comunhão, ela vai à igreja, mas assim, arrasada, porque Scott foi fazer a primeira comunhão, entendeu? Então tem uma série de dramas que o livro vai ser narrado por um e por outro, e você vai se colocando naquelas situações, entendeu? Então eu sempre tentei migrar entre os dois, pensar por ele e pensar por ela. Mas talvez, como eu disse antes, pelo fato de eu ser mulher e esposa, eu compreendi completamente a dor dessa mulher. Então, não deixe de ler. Eu ia falar no início, esqueci. Muitas pessoas falam assim, é um livro tão simples. Se você for ver aqui o prefácio, ele não está dizendo que é uma suma teológica. Ele está dizendo que é apenas, os dois, né? É apenas um livro, vou botar aspas, porque é muito bonito, um livro de uma história de conversão entre os dois. Então, você vai ler esse livro apenas com essa compreensão, que é um livro de testemunho, de conversão. E eu falei que é de amor por quê? Porque essa família que ficou por um fio para romper e cada um para o seu lado, a fé não permitiu, nem que a fé de um estivesse numa igreja, a fé da outra estivesse em outra igreja, esse laço não se rompeu. Então, com a graça de Deus, o amor prevaleceu. O conhecimento deu lugar, o amor deu conhecimento, deu lugar ao conhecimento. O conhecimento deu lugar ao amor. É o que eu acredito. Então, eu amei. Posso dizer que eu li esse livro num dia. Eu lembro que eu comecei a ler, aí um casal de amigos foi comer pizza lá em casa. Gente, ainda bem que o casal não vai saber quem é. Eu tava doida que eles fossem embora para eu poder terminar o livro, porque eu gostei muito. E claro, aí eu não vou ser hipócrita aqui, feliz também, porque nós tivemos Kimberly e um doutor como Scott Hahn na nossa igreja. Eu tenho muitos exagero, mas assim, uns 5 livros dele, que com certeza sobre missa, sobre Maria, obviamente, que ele tinha que escrever um livro sobre Maria, e a gente, ao longo do ano, vai trazendo aqui para vocês, tá bom? Adquira o livro, Todos os Caminhos Levam a Roma. Eu estou tendo a intenção de trazer livros de um preço menor e livros mais finos para ler. Para quê? Para despertar o interesse daquele que não lê um livro há 10 anos de comprar. Então, adquira. Eu estou tendo esse cuidado de trazer livros menores e livros mais baratos, mas um mais bem grande. Livros, não necessariamente livros que não teriam conteúdo pelo preço e pelo tamanho. O preço e o tamanho não são condizentes com a qualidade dos livros que eu estou trazendo aqui. Tá bom? Vamos ouvir mais um pedacinho do nosso canto. E depois a frase do dia. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Então, a frase de hoje vem de uma amiga, que a gente não sabe o nome, como eu falei, está no livro. É uma amiga que Kimberly está
já quase abrindo o coração para Maria, né? E compreendendo a partir das escrituras o papel de Maria e tal. Aí a amiga dela fala, brincando, né? Mas falando assim para ela: Kimberly, Maria é a mãe dos que creem nela ou não. Veja, Kimberly, quantos filhos difíceis ela tem. Amiga de Kimberly. Até a próxima.